Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no projeto Cartão de Embarque, hein? Hoje nós vamos conversar com ela, Eliana Dávila Moraes. Ela é psicóloga, arte terapeuta, ela trabalha com atendimentos clínicos, ela dá palestras e supervisão para outros arte terapeutas. É autora do livro Pensando Arte Terapia, volume 1 e 2, ó, tem 2 livros, e também é organizadora do livro de outros autores relacionados ao mesmo tema, que é a arte terapia, né? Eu não sei bem o que é arte terapia, eu vou fazer essa perguntinha lá na frente, mas antes disso, eu vou pedir para você assinar o canal, marcar o sininho para receber as nossas atualizações e veja também o seguinte: olha, o nosso último vídeo, nós estamos falando sobre oratória e comunicação. É imperdível. Eliana, seja muito bem-vinda ao projeto Cartão de Embarque. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Isso aí. Eli, conta um pouquinho pra gente. Duas coisas, né? Uma, o que era a arte terapia, né? Não estava no nosso script, né? Mas peguei aqui de Faz parte da apresentação, então, né? faz parte da apresentação, né? Você vai contar quem você é. Mas tem uma coisa muito primordial também, que seria a resiliência, né? É uma coisa que a gente está tentando trabalhar já no projeto há algum tempo, desde quando começamos a fazer as gravações. Por quê? O que eu entendo de resiliência pode ser uma coisa muito simples, mas eu queria saber qual a forma, né, que você consegue aplicar a resiliência, ou como você consegue explicar a resiliência de forma que a pessoa cresça e apareça. Muito bem, vamos então pela apresentação. A arte-terapia, ela é um procedimento terapêutico que vai utilizar da arte em suas mais variadas linguagens como meio do processo terapêutico. Primeiramente, no sentido de ampliar a linguagem, porque quando a gente faz uma psicoterapia formal, a linguagem prioritária que a gente utiliza dentro do setting é a linguagem verbal oral. Porém, essa é a linguagem, vamos dizer assim, a primeira linguagem, a linguagem mais racional que a gente tem para se expressar. Por isso, muitas vezes, a linguagem mais passível de resistência do controle racional. Então, quando a gente lança a mão das linguagens da arte, a gente amplia a nossa linguagem para outras linguagens não verbais, né? O nome do meu projeto de trabalho é Não Palavra, a partir de uma citação de Clarice Lispector, mas o que eu quero trazer com esse nome Não Palavra é justamente essa dimensão expressiva para além da palavra. Né? Então, a palavra ela tem um alcance, mas tem uma outra dimensão mais ampliada que é não palavra, e através da arte a gente tenta alcançar essa dimensão para além da palavra, ao nível da expressão. Então, a arte-terapia vai trabalhar com essas expressões não palavra e também com o princípio de que a arte-terapia ela traz para dentro do setting terapêutico o agir, o ato criativo. Então, a gente coloca a pessoa em contato com determinados processos criativos e materiais que vai fazer relação com a demanda terapêutica. Então, bem sinteticamente, se a pessoa traz uma demanda de desorganização de vida, a gente vai trazer processos criativos que a coloquem em contato com a organização, com a estruturação. Então, a gente faz essa ponte entre a demanda terapêutica com processos criativos específicos que vão dialogar. E com isso, a gente, aspas, não apenas fala da nossa questão, mas a gente age sobre a nossa questão terapêutica. Então, assim, bem resumidamente, essa é a proposta da arte-terapia. Claro que isso é muito mais amplo, mas só para a gente entender aqui, em resumo, essa é a proposta da arte-terapia. E a gente consegue relacionar aí um pouquinho depois também a resiliência com a arte terapia? Podemos sim, né? Então vamos começar com a questão da resiliência, que eu achei um tema muito interessante da gente pensar, da gente conversar, porque eu estou formada em psicologia e arte-terapia há mais ou menos 12, 13 anos. E o tema da resiliência, ele é muito comum, né? Sempre foi muito comum dentro das demandas clínicas que aparecem para a gente, mas eu percebo que desde o ano passado para cá, de 2020 para cá, um ano que, sem dúvida, é singular nas nossas biografias, né? Diante de todo o processo pandemia, o fenômeno pandemia e tudo que ele foi desdobrando nas nossas vidas, né? Tudo que significou esse ano,
mais do que nunca, esse tema resiliência e a necessidade da gente conhecer esse tema, nos aprofundarmos nesse conhecimento, nesse desenvolvimento pessoal, mais do que nunca isso se apareceu para a gente, né? Então, eu acho importantíssimo a gente falar sobre esse tema, porque, né, corroborando com o que eu estou trazendo aqui, eu percebo claramente que no último ano, variações dessa mesma premissa aumentaram em muito dentro do setting terapêutico, né? Então, as pessoas tiveram que efetivamente, primeiro, saber lidar com o inesperado, né? Saber lidar com as surpresas da vida, com as desconstruções daquilo que eu imaginava, que eu desejava para o meu ano, para o meu futuro a curto prazo, né? Então, a capacidade de lidar com essa frustração, a capacidade de se reinventar, criar novos recursos, novas possibilidades, lidar com essa sensação de instabilidade, tudo isso, se a gente for puxar, né, em síntese, tem a ver com a questão da resiliência. Então, isso realmente está na ordem do dia, a gente precisa falar sobre isso, conversar sobre isso, e isso tanto dentro dos processos em psicoterapia quanto em arte-terapia, são temas importantíssimos para a gente poder trabalhar. Como que a gente consegue aplicar a resiliência, né, num jovem que ele tem aí, está começando a vida profissional dele, os hormônios também estão guiando para onde a mente dele vai, né? Então, hora ele está lá, hora ele está cá. Como que a resiliência consegue, ou como ele consegue aplicar a resiliência para ele se manter em cima da linha e seguir aquele prumo de sucesso? Antes de falar dessa aplicabilidade do jovem, posso falar um pouquinho então sobre o conceito de resiliência? Pode ser? Aí depois Pode, a gente aplica. à vontade. Então, eu trouxe aqui uma aplicação em material, porque o arte-terapeuta trabalha muito com material para a gente conseguir visualizar bem, né? Então, assim, o termo resiliência, ele originalmente nasceu para designar materiais concretos, né? Materiais mesmo. Inclusive, esse termo é muito usado na área da construção, na engenharia, porque, né, os construtores questionam quais são os materiais mais resilientes para essa construção. E se a gente for pensar muito rasamente, a gente acha que o material resiliente tem que ser um material mais sólido e mais rígido, mas é justamente aí que existe um engodo, porque o material resiliente é aquele que tem uma capacidade de suportar uma pressão do meio externo, ele adere ao movimento dessa pressão enquanto essa pressão ocorre, e no momento que essa pressão passa, ele consegue retornar à sua forma original. Então, eu peguei aqui na minha casa, achei aqui, né, um frasco de soro para trazer esse exemplo. Então, se eu fizer uma pressão nesse corpo, ele tem uma flexibilidade que ele suporta essa pressão sem quebrar, sem se desmembrar ou perder a sua função. E a partir do momento que eu solto, ele tem a capacidade de retornar à sua forma original. Então, originalmente, a resiliência, o material resiliente tem essa característica. Ele justamente ele não pode ser tão enrijecido, porque se eu pegar um material muito rígido, se eu colocar uma pressão sobre ele, não existe outro caminho senão ele quebrar. E é justamente o que a gente não quer, que é essa quebra, né? Então, é essa inspiração na leitura do material concreto que a gente trouxe, né, para a proposta da reflexão do psiquismo, que existem momentos na vida que a gente sofre uma determinada pressão, né? Aquilo faz com que a gente, de alguma forma, remolde a nossa forma para dar conta daquilo, e a proposta é que a gente não quebre, ou seja, né, que a gente não sofra algum determinado processo de adoecimento psíquico, por exemplo, né, crises de ansiedade, crises depressivas, enfim, né? Então, que a gente suporte isso e não de forma totalmente ilesa, porque a gente vai ter frustração, a gente vai ter, né, a gente vai chorar, a gente vai ter tristeza, enfim, mas que a gente dê conta de suportar aquela pressão e, no determinado momento, a gente consiga retornar um pouco à nossa forma. Que esse ponto aqui que é importante a gente sinalizar a diferença do material concreto para o psiquismo, que
O nosso psiquismo, a cada experiência que a gente vive, a gente nunca vai retornar à nossa forma original. Porque tudo que a gente vive, as pressões, as experiências, vão deixar uma marca na nossa história. Então, o material que se aproxima mais ao nosso psiquismo é o papel, que, ao sofrer uma pressão, ele vai, né, se moldar a essa pressão. Quando passar a pressão, a gente vai conseguir retornar à forma original, porém com algumas marcas, né? E essas marcas muitas vezes podem servir de sugestão para novas marcas, novas construções, novos caminhos, né? Então é isso que a gente faz, essa é a significação da resiliência no psiquismo. A gente sofre a pressão, mas ao retornar a gente tem novas possibilidades. Inclusive eu quero deixar uma dica para vocês, que eu soube recentemente que existe um desdobramento do significado de resiliência que tem sido, né, estudado recentemente, que é o conceito de antifrágil, né? Isso quem trabalha com desenvolvimento pessoal, enfim, deixa essa dica para vocês pesquisarem um pouco mais, que eu pessoalmente trabalho mais com o significado da resiliência, mas sei que essa é uma linha que tem sido desenvolvida nesse campo do treinamento e desenvolvimento, e quem se interessar pode pesquisar esse conceito do antifrágil, que vai trabalhar justamente essa capacidade de você reinventar, evoluir, ir além, em síntese, fazer a limonada do limão depois que você sofre essa pressão e você retorna à sua forma, só que com isso você vai usar como subsídio para aprendizados, né, para novos caminhos, novas reinvenções, enfim. Então, fica a dica quem quiser se aprofundar mais, então é o conceito de antifrágil, que é essa capacidade de se reinventar além. Aqui eu fico com resiliência, que é o que eu tenho trabalhado, né, mais a fundo, principalmente na clínica, né, que é essa capacidade de você suportar essa pressão, retornar à sua forma depois da pressão, mas com toda a elaboração das marcas que foram deixadas a partir dessa experiência. E, de fato, essa é uma experiência que vai ao longo de toda a vida, né? A gente vai vivendo as experiências, né, as frustrações, enfim. Acho que o ano de 2020 veio para ser uma marca singular na nossa biografia, acho que a gente já pode falar sobre isso, né? Mas, de toda forma, passado esse período de pandemia e tudo, a gente continua na vida e continua acontecendo, né? A vida continua acontecendo. Então, a gente precisa realmente trabalhar muito essa capacidade de resiliência na gente, né? Então, existem alguns alguns simbolismos dessa palavra, que já vou chegar na sua resposta, né, que você me perguntou sobre o jovem, mas acho que já posso ir respondendo também a partir de alguns simbolismos que essa palavra traz para a gente. Por exemplo, quando a gente fala também a palavra resiliência, um símbolo que vem muito associado à palavra resiliência é o símbolo do bambu. Você já ouviu essa associação entre o bambu e a resiliência? Eu já ouvi. Que ele enverga, mas não quebra. Então, esse é o primeiro simbolismo, né? Primeira relação que se faz do bambu com o conceito da resiliência. Então, pegando aquilo que eu falei sobre o material concreto, né? O bambu ele é um dos materiais mais resilientes que existem. Tanto é que existem algumas construções com bambu, né? Justamente pela sua capacidade de ser um material resiliente. Então, assim, o primeiro simbolismo do bambu é exatamente esse, porque ele admite uma flexibilidade. E a primeira palavra que eu trabalho muito com os meus pacientes, é a primeira palavra que eu já deixo como resposta, né? O que você está perguntando sobre jovens aprendizes, é a gente desenvolver a capacidade de flexibilidade. Então, o que a resiliência ensina primeiro para a gente é que a gente não pode ser enrijecido, a gente não pode ser endurecido, né? Tá muito encaixado com tudo que a gente constrói, que a gente quer, que a gente planeja, né? Então, assim, planejar, desejar é importantíssimo, mas a gente não pode enrijecer, endurecer nesses pensamentos e planos, porque a vida ela vai vir com uma fluidez enorme, muitas vezes com pressões diferentes do que a gente esperava. E aí a flexibilidade é a primeira característica que a gente precisa trabalhar para
lidar com isso tudo, essa capacidade de flexibilizar, de pensar, de ter um plano B, de ter outras possibilidades, de lidar com essa frustração sem paralisar, mas lidar com a frustração e continuar, né, caminhando, pensando, planejando. Então, de fato, o primeiro simbolismo que o bambu traz para a gente é a flexibilidade, né? Essa máxima do bambu, eu envergo, mas não quebra, porque ele consegue ter esse jogo de cintura a partir da pressão do vento e outras pressões, né? Então, respondendo a sua pergunta, um primeiro ponto que um jovem pode trabalhar em si é a sua capacidade de flexibilidade. Segundo ponto, estou com uma colinha aqui para não esquecer o que eu quero colocar, trazer para cá. O segundo simbolismo do bambu, que é muito importante, é sua raiz, né? A gente aqui fora, a gente vê o bambu só a parte externa, né? E ele cresce, enfim, ele atinge dimensões muito altas, mas a gente não consegue ver que há uma proporção entre o quanto que ele cresce para cima e o quanto que ele investe em raízes profundas, justamente para dar conta, né, desse movimento da pressão. Ele tem que estar muito bem enraizado. E aí cabe cada um se pensar, né, quais são as raízes que eu preciso investir, né, que eu preciso alimentar, que eu preciso solidificar, que eu não posso esquecer, negligenciar, porque para a gente dar conta dessa pressão aqui, se a gente tiver raízes muito finas e muito rasas, uma pressão mais forte faz com que a gente se solte dali, né? Então, aí vai depender de cada caso, a gente está falando do profissional, da vida pessoal, e a gente aplica no contexto em si, mas fato é que a gente precisa pensar nas raízes. Quais são minhas raízes? Quais são as bases? O que me dá sustentação? Quais são meus portos seguros, né? Então, o bambu tem essa segunda característica que eu também trago para os jovens, né? Você investir nas suas raízes. Quais são as raízes, as bases que podem te dar sustentação nesse momento de pressões externas? Terceiro ponto, que tem um pouco a ver com essa questão da raiz, é que o bambu ele não vive sozinho. A gente vai ver que as plantações de bambu, a gente vê o bambu em conjunto, em coletivo. Isso também tem um significado para a gente, que pode aí também dialogar com a questão das raízes, é que sozinho a gente fica mais fraco. Em grupo, em coletivo, a gente admite uma força maior, né? Então, seja suporte familiar, de amizade, ou outros recursos, como, por exemplo, instituições que podem, né, nos ajudar, uma ONG, né, como cartão de embarque, ou seja, você está ali, né, se calçando de outros que possam me ajudar e eu não lutar individualmente, sozinho, né, nesse contexto das pressões externas, mas eu estou criando um corpo para me tornar mais forte diante dessas pressões. Então, terceiro ponto, encontre, busque parceiros, pares, orientações, né? Não brigue sozinho, busque esse coletivo. O bambu ele não dá conta sozinho da pressão, ele tem ali o grupo, né? Então, isso é um ponto muito importante. Quarto simbolismo do bambu, que é muito interessante para a gente, o bambu ele vai crescendo, né? E ele não cria galhos, né? A gente vê, diferente de outras árvores que vão arborizando, criando folhas e galhos, o bambu é muito simples, ele é sintético, né? Ele tem ali a forma cilíndrica dele e ele não faz arborizações no seu corpo. E a gente traz um simbolismo da gente, muitas vezes, simplificar, não arborizar demais. Porque que acontece? Pegando até pela constituição da árvore, né? A árvore, quando é muito arborizada, ela precisa espalhar muito a sua seiva, né? Então, muito espalhado, a árvore vai ter outros encaminhamentos, enfim. Mas para a resiliência, o bambu tem isso, ele é sintético, ele é simples, né? Então, ele não arboriza tanto, ele fica ali concentrado no seu corpo. Então, simbolismo para a gente, né, aplicar para os nossos momentos de necessidade de resiliência, quantas vezes a gente ali, até na frustração, na angústia, a gente começa a complicar muito, arborizar muito o pensamento, aí começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo, e isso só coopera para a gente se espalhar demais. E no momento de resiliência, a gente precisa o quê? Concentrar.
né, se fortalecer para fazer ali o movimento da pressão, mas concentrar a nossa energia para dar conta. Se a gente arborizar demais, a gente gasta energia à toa, né? Então, esse simbolismo de você simplificar, não arborizar. Quinto, né? Quinto, são 6 ao todo. Então, quinto ponto importante para a gente de simbolismo do bambu. O bambu é oco e ele guarda ali dentro, né, do seu corpo a água, né? Então, traz o simbolismo de guardar recursos. Então, tudo que você está ali aprendendo, absorvendo ao longo da sua vida, guarde seus recursos com muita atenção, né? Porque esses recursos naturalmente vão te servir num outro momento de pressão externa que for necessário, na hora de uma escassez externa, você tem recursos internos para estar ali dialogando com você, dando conta de você, na hora de uma falta externa. Então, guardar os seus recursos. Por fim, o último simbolismo que eu trago do bambu interessante para a gente, que é ele cresce para o alto, né? Ele vai para cima. Como eu disse, ele não arboriza, mas agora o que eu quero trazer, ele tem uma direção. Ele é como se a gente aplicasse para a gente, ele tem uma meta, ele sabe onde ele quer chegar, né? Então, isso é muito importante para a gente aqui, aplicando para o nosso contexto, é você saber onde você quer chegar. Às vezes, a resposta nem está pronta, né? Você não sabe exatamente onde você quer chegar, mas intuitivamente você tem um norte, né? Você tem ali um caminho que você mais ou menos já sabe. Isso é muito importante, nos direciona nos nossos investimentos de energia psíquica, onde a gente quer investir, onde a gente quer aprender. Então, o bambu traz isso, né? Ele tem um norte, ele cresce para cima, né? Ele cresce para o alto. E isso é muito importante para a gente também, não crescer muito para o lado, porque a gente vai arborizando muito e muitas vezes a gente não consegue alcançar nosso objetivo porque a gente está muito espalhado, né? Então, concentrar para crescer para o alto, o bambu também traz isso de simbolismo para a gente. Então, em síntese, eu trouxe 6 simbolismos aqui do bambu, que é um dos símbolos da resiliência, que eu acho que a gente já pode aplicar para essa pergunta que você trouxe, né, para as jovens que estão aqui, né, nesse momento de aprendizado, de inserção no mercado e tudo. Acho que esses 6 simbolismos já dão assim boas reflexões. Você concorda? O que você acha? Totalmente, né? O bambu ele tem bastante simbolismo quanto a isso. E eu tenho até algumas perguntas já. Você comentou, você fez a comparação com o papel, né? O papel, quando a gente Sim. passa por uma pressão, o papel também. O papel, a massa, né? Quando estica ele, ele fica lá com as marcas. Essas marcas, né? Fazendo um complemento daquilo que você já explicou dessa situação. Essas marcas, Sim. a chance delas ajudarem a gente a crescer, né? E se desenvolver é maior, ou que acaba que essas marcas ficam barrando a gente por algum motivo, né? Aconteceu alguma coisa numa marcação dessa que não permite que a gente cresça e a gente vai ter que ir lá, ver que marcação é essa para desamarrar ela e a vida continuar a andar. Sim. Como que isso funciona? As duas possibilidades são plausíveis, né? Tanto você ter uma marca que te aprisiona, que te paralisa e que te faz ali um nó sem você conseguir avançar, quanto outras experiências e outras pessoas as experiências podem servir, né, para que outras pessoas avancem, né, tenham essa capacidade de ressignificar essa experiência e avançar. Eu acredito que a grande diferença está na questão da saúde emocional, né? No autoconhecimento, né? Porque se a pessoa está ali em um processo, ainda que consigo mesmo, né? A psicoterapia ajuda nisso, mas algumas pessoas conseguem fazer isso sem ajuda profissional, enfim. Mas é a capacidade da pessoa se conhecer, né, da pessoa investir ali na sua saúde psíquica, elaborar essas questões para que ela consiga desenvolver essa capacidade de pegar as marcas para servirem como material para ressignificações. Que isso encaminha mais para esse conceito que eu trouxe, né, do antifrágil, eles trabalham exatamente isso. Né? Essa capacidade de você usar dessas marcas, dessas frustrações, dessas experiências,
para você se reinventar, ir além, dar um passo a mais a partir dessa experiência, né? Mas concordo com você que em determinados contextos, determinadas marcas e determinadas pessoas têm ali alguma fragilidade que possa colaborar não para essa ressignificação, mas para ficarem aprisionados. Nesse contexto, a depender ali, né, da situação, eu acredito muito no auxílio da psicoterapia, né, que vai ali ajudar aquele sujeito a entender por que essa marca marcou desta forma, nessa proporção, qual o efeito que isso está causando em você. E o processo terapêutico colabora muito para ir desfazendo esses nós e essa pessoa conseguir retornar ao seu movimento de vida. Então, vale a gente ficar atento realmente, né? O que essas marcas das pressões externas estão fazendo na gente? A gente está conseguindo avançar e ir além ou está fazendo a gente paralisar? A gente precisa de uma ajuda extra para isso? Ou sozinho eu dou conta? São perguntas aí que acho que cada contexto que vai responder para a gente. Pegando essa resposta que você deu agora, junto com, se eu não me engano, foi o item 6, né, de fazer o bambu focado crescendo para cima. Uhum. Seria o ideal, né, que é uma coisa que, na verdade, o projeto do Cartão de Embarque deseja fazer com os jovens, estabelecer para eles e ajudá-los a estabelecer seus objetivos de vida. E quando eles estiverem marcados lá já, né, no caso, a gente vai usar uma folha, então ele vai marcar na folha, olha, o meu objetivo daqui 5, 10 anos é esse aqui. E ele, nesse momento de que ele vai estar focado na criação desses objetivos, ele vai começar a perceber muita coisa ali que vai impedir ele de chegar lá, né? Então, por exemplo, ele pode falar que não quer comprar um carro e não vai ter dinheiro, ou está sem trabalho, ou não tem estudo necessário, enfim, qualquer situação que o proíba, né, teoricamente, de chegar naquele ponto. Uma das coisas mais importantes, então, para aquela pessoa conseguir ser mais resiliente, realmente, independente de para onde ela esteja balançando, é ela estabelecer o foco e manter a direção? Esse é um dos pontos que eu acredito que coopera em muito. Embora, falando especificamente do público jovem, acho que qualquer faixa etária, mas especificamente esse público, eu, assim, a partir da minha escuta clínica, da minha prática, eu vejo que alguns jovens já conseguem ter esse norte claro, outros ainda estão num processo de desenvolvimento, né? Então, pegando bem essa faixa etária do pessoal saindo do ensino médio, escolhendo sua profissão, isso aparece muito dentro dos atendimentos, né? Alguns jovens já sabem o que querem fazer. Eu tive esse privilégio de já mirar na psicologia, me encontrar e ser muito feliz, não me ver fazendo outra coisa. Eu acredito que isso é um privilégio. Mas nem todos os jovens, né, pessoas, tanto da minha rede pessoal quanto que eu já atendi em consultório, nem todo jovem tem isso tão claro. Então, eu acredito que espaços de desenvolvimento pessoal, como, por exemplo, cartão de embarque ou a própria terapia, pode colaborar para esse jovem ir construindo esse olhar para o futuro, ser uma construção, né? E um primeiro passo para isso, que eu sempre falo isso para quando isso aparece para mim como dentro do setting terapêutico, o primeiro passo é você já saber o que você não quer. Porque quando você já sabe o que você não quer, você já corta um monte de coisa que poderia tirar a sua atenção e você vai num processo de afunilamento até você chegar, ter uma clareza, acho que já é para cá. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Um jovem que ainda não sabe o que quer fazer, mas se a gente for pesquisando, conversando, já sabe que não é área de exatas, né? Número, lógica não é minha praia, então você já vai tirando um monte de profissão ali, né? Um monte de cursos que poderia fazer e vai afunilando até que ele entendeu que é mais ou menos ali dentro de humanas. Dentro de humanas tem muita coisa, então a gente ainda precisa trabalhar mais. Só que a gente já tirou um monte de coisa, já tiramos exatas, já tiramos biomédicos, já tiramos aqui várias profissões, então a gente vai fazendo esse trabalho de autoconhecimento até esse jovem conseguir chegar a uma clareza para onde ele está indo, né? E começa com a exclusão do que você não quer. E isso é importante a gente naturalizar, sabe, Luiz? Porque eu percebo também que tem muitos jovens que se culpam de não estarem conseguindo dar essa resposta pronta já de imediato, porque vem o colega do lado que já escolheu a profissão, já sabe o que quer estudar e começa a se sentir angustiados, pressionados,
né? E isso é muito comum de acontecer. A gente precisa naturalizar que as pessoas têm tempos diferentes de elaboração. Algumas pessoas já se encontraram individualmente, outras precisam desse auxílio, né? E por isso que eu acredito que espaços como esse que a gente está conversando aqui, como eu disse, né, tanto na ONG Cartão de Embarque, quanto no acompanhamento psicoterapêutico mais individual, podem colaborar para que alguns jovens que ainda não se decidiram possam ter mais material, mais subsídio para poder construir esse foco. Mas uma vez que se encontre, sim, eu acredito que um dos grandes pontos que fortalecem essa capacidade de resiliência é você saber onde você quer chegar. Porque quando você sabe onde você quer chegar, as pressões podem vir, mas você fala, vamos embora, porque eu quero chegar lá, né? Então, isso dá uma motivação, dá um gás, o fator motivacional, inclusive, coopera muito nesse sentido. Então, sim, eu acho que cooperem muito quando você já sabe aonde você quer chegar. Só o último ponto agora, antes da gente entrar em fechamento. Você falou sobre a coletividade do bambu, né? As moitas de bambu, elas nascem num ponto exclusivo, né? E depois elas abrem para cima, cada um na sua unidade ali, né? Conta um pouquinho de novo para a gente a importância dessa coletividade na raiz, né? A importância da família, a importância daquelas pessoas mais próximas que estão formando, que formaram, né, no caso, o caráter ou qualquer outro nome que a psicologia dá para isso, eu não sei, durante a infância, né, e na adolescência. Qual a importância daquelas pessoas que ele carrega daquele núcleo familiar? Então, essa é uma pergunta assim, bem complexa, né? Porque vai depender ali da dinâmica familiar de cada sujeito, se é uma família encaminhada para uma saúde emocional ou algum adoecimento. Fato é que sim, né? O ciclo familiar coopera muito para a nossa formação, né? As dinâmicas ali que ocorrem dentro do círculo familiar, elas podem contribuir muito, mas eu pelo menos não trabalho como sendo determinantes, no sentido de que se você nasceu num contexto familiar adoecido, que não te impulsionava, que não te desenvolvia, isso vai ser uma marca, né? A gente está falando de marcas aqui, vai ser uma marca na sua história, na sua biografia, mas não é algo determinante que vai te paralisar. Então, falando num cenário ideal, sim, a família ela é fundamental para esse desenvolvimento, né, para essa construção desse sujeito, desse psiquismo, mas a gente também precisa contemplar que nem sempre é isso que acontece, né? Muitas vezes a família forma ali um fenômeno adoecido e que essa criança, esse jovem, vão ter ali todo um trabalho psíquico de se desenvolverem de forma saudável dentro de uma dinâmica que está adoecida. E nesse sentido que a gente pode ir buscando outros pares, outras referências, outras relações, né? Para a gente não ficar determinado por aquela relação primeira, que é o ciclo familiar. Então, assim, ciclos de amizade saudáveis, né? O próprio processo terapêutico, se tiver oportunidade de procurar um terapeuta para te acompanhar nesse processo de desenvolvimento, as relações amorosas que vão se formando ao longo da vida, que podem ser muito desenvolvedoras também, e espaços de desenvolvimento, de novo, como o próprio cartão de embarque, né? Um espaço que tem essa proposta de colaborar para esse desenvolvimento, isso também faz parte desse grupo, né? De você buscar profissionais que estejam dispostos ali para te orientar, trazer novas informações que sozinho talvez você não conseguiria encontrar, né? Buscar ali dinâmicas de desenvolvimento. Então, assim, são várias possibilidades que a gente vai alcançando ao longo da vida. E voltando à sua pergunta, se a gente já teve essa base, essa raiz no contexto familiar, maravilha, né? Já temos aí uma base sólida, potencializadora, estimuladora, enfim. Agora, se aconteceu de não ser essa realidade, que a gente trabalha com a realidade, muitas vezes não com a expectativa, né? Não encare isso como determinante, um determinismo, é isso, né? Não tem o que fazer. Não. Né? Cada sujeito faz a sua história, cada sujeito faz o seu destino. Basta você se apropriar da sua história, muitas vezes chorar um luto por aquilo que você gostaria de ter recebido e não recebeu, né? Isso precisa ser acolhido, mas no segundo momento mas a vida está aí para a gente se desenvolver. Existem outras pessoas, outros recursos, outros espaços que
eu posso ir buscando esse coletivo para me fortalecer, né? Então, faz parte também da saúde emocional esse olhar, que outros que eu posso buscar para ir me constituindo nesse coletivo. Eliana, então agora só para a gente fazer o fechamento, né? Você poderia fazer um resumo do que é resiliência? Então, se a gente for sintetizar assim, bem, né, em resumo, a gente pode dizer que no campo, na aplicação psíquica, a resiliência é a capacidade da gente suportar as pressões externas à medida que a gente vai caminhando ao longo da vida. A gente suporta essas pressões, não sem alguma reação humana, que é natural que essa reação aconteça, mas que a gente não vai quebrar, a gente não vai adoecer, a gente não vai deprimir, e a gente vai suportar essa pressão até o momento que ela passe, a gente consiga retornar à nossa forma original, não sem alguma marca na nossa história, na nossa biografia, mas essa marca justamente vai servir para a gente se desenvolver e caminhar. Então, acho que bem sinteticamente a gente pode colocar que isso é resiliência para a gente do campo do psiquismo. E para a gente fechar aqui, eu como boa arte terapeuta, sempre gosto de fechar as minhas reflexões com alguma expressão artística. E hoje eu trouxe para a gente uma poesia cantada de um artista brasileiro que eu admiro muito, que faz muito parte das minhas reflexões, que é o Lenine, que tem uma música que se chama justamente Eu Envergo, Mas Não Quebro. Eu não vou ler a letra toda, sugiro que você pesquise essa música, ouça a música toda, toda a poesia. E eu separei alguns versinhos dessa poesia cantada para ler para vocês e a gente fazer o nosso fechamento. Então eu vou ler Lenine. Em tempos de tempestades, diversas adversidades, eu me equilibro e requebro. É que sou tal qual a vara bamba de bambu taquara. Eu envergo, mas não quebro. Tudo acaba, se inicia, temporal e calmaria, noite e dia, vai e vem. Quando é má a maré e quando já não dá pé, não me revolto ou me queixo. E tal qual um barco solto, salto alto, mar revolto, volto firme para o meu eixo. Os bons momentos da vida e os maus tempos da lida, eu envergo, mas não quebro. Então é com essa mensagem que eu me despeço e agradeço o convite, agradeço o bate-papo, que seja o primeiro de outros. Sempre que quiserem, estou aqui à disposição. Muito obrigada por essa noite. É isso, pessoal. Então fechamos aí com a Eliana hoje. Acompanhe os nossos canais. Na semana que vem teremos mais novidades por lá. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, Eli. Muito obrigado.